O estudo de hoje é de mais um salmo do rei Davi, o salmo número 13. Ao estudarmos esse salmo, certamente vamos nos identificar com o salmista. Vamos encontrar nesse salmo muitas semelhanças com o que eventualmente ou frequentemente acontece conosco. É um salmo que vai do desespero à esperança. A pergunta que muitas vezes fazemos, irmãos, é a seguinte: por que isso aconteceu? Quando estamos sofrendo aflições, quando estamos doentes, quando estamos desempregados, quando alguém da nossa família está mal, quando acontece uma morte, nós nos perguntamos para Deus: por que isso aconteceu? Por que essa situação? Como que isso aconteceu? Outra pergunta que fazemos é: até quando? Você está passando por uma fase difícil, por uma fase ruim, e você pergunta: até quando, Senhor? Até quando vai acontecer, vai continuar esta situação? Muitas vezes, irmãos, nós passamos por dificuldades, por aflições, por conta de pecados, por conta de transgressões. Agimos contrariamente à vontade de Deus e colhemos as consequências. Mas muitas vezes, irmãos, nós passamos por aflições, por tribulações, não por culpa não por nossas culpas, mas porque vivemos num mundo de pecado. Parece haver circunstâncias em que nós olhamos e falamos assim: nós não somos merecedores. Não entendemos por que estamos passando por essa situação. No mundo de pecado pode criar grandes provações para pessoas justas. Muitas pessoas justas podem ser provadas e podem sofrer porque vivem num mundo de pecado. Todos vivemos num mundo de pecado e estamos sujeitos, todos nós, estamos sujeitos às dificuldades, às aflições que o pecado pode nos causar. Mas vamos analisar o Salmo. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Esses são os primeiros dois versos do Salmo de número 13. O que motivo? Qual a falta de ação de Deus? Davi estava questionando isso. Por que é que o Senhor não atua no sentido do meu livramento? O Senhor não está fazendo nada para salvar a mim que o seguia. Parecia que o Senhor abandonara o sofredor. Parecia uma rejeição divina. Essa, irmãos, era uma queixa. Davi estava se queixando a Deus da falta de atuação de Deus no sentido de livrá-lo. Mas agora veja lá, depois dessa dolorosa reclamação, Davi passou a uma petição. Está lá no verso 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus, Deus meu, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Responde, atenta para mim, por favor, me responde. Davi confiava na resposta de Deus. Veja lá, irmãos, essa transição exemplifica um princípio importante que deve estar presente nas nossas próprias orações. Não podemos ficar parados nas reclamações, ficar estagnados e nos afundar em nossos lamentos. Em vez disso, devemos avançar com fé, dizendo: olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos. Muitas vezes, irmãos, como diz aqui o texto da nossa lição, muitas vezes o que realmente precisamos é ter a certeza de que o Criador está conosco. É ter a certeza de que o Criador, nosso Deus Pai, nunca nos abandona. Ele está sempre conosco, independentemente das circunstâncias pelas quais estamos passando. Mas vamos lá, irmãos, ver agora qual a conclusão deste salmo. Houve um lamento, depois um pedido para que o Senhor iluminasse os seus olhos, mas agora veja o verso 5 e o verso 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije
meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Mas veja, irmãos, ele estava debilitado, ele estava triste até a morte. E agora o que ele está falando? Ele confia na graça. Ele se regozija na salvação que o Senhor provê. E ele canta ao Senhor, porque tem feito a ele, que estava sofrendo, tem feito a ele muito bem. Seus problemas ainda persistiam, mas ele confiava de que seriam resolvidos e contava com a providência de Deus para sustentá-lo. Veja, ele usou 3 versos: confiar, alegrar-se e cantar. Como é que nós podemos fazer isso, irmãos, se estamos em aflição? Se nós tivermos fé. Se tivermos fé que o Senhor está sempre na condução de todas as coisas e que Ele pode resolver todas as coisas. E assim, irmãos, ainda que estejamos em situações difíceis, probantes, nós podemos confiar, alegrar-se e cantar. Confio no amor de Deus pelo bem que tem feito. Se você está numa fase de tribulação, será que você consegue pensar em todas as outras épocas da sua vida onde o Senhor o abençoou ricamente, onde você não estava passando por problemas? Muitas vezes, irmãos, nós vivemos anos e anos. Eu já estou vivendo há 73 anos. O Senhor tem me abençoado ricamente. É claro que tive problemas de provação. Mas veja, se o Senhor me dá uma aprovação hoje, eu não vou me lembrar de todo o bem que o Senhor me tem feito ao longo da minha vida. As nossas orações, irmãos, nossos salmos, não podem ser meras repetições. Nós devemos deixar o Espírito Santo abrir a nossa capacidade, o Espírito Santo abrir a nossa mente para que nós sejamos transformados. Veja, por favor, o texto da lição. Os salmos são as palavras de Deus por meio da qual são transformados o caráter e as atitudes dos crentes. Não são apenas informações adquiridas, são transformações. Pela graça de Deus, as promessas dos salmos se manifestam na vida dos crentes. Isso significa que permitimos que a palavra de Deus nos molde de acordo com a vontade divina e nos una a Cristo, que demonstrou a vontade de Deus perfeitamente e que também orava com os salmos como o Filho do Deus encarnado. Devemos permitir, irmãos, devemos aceitar a direção divina da nossa vida. Devemos orar com os salmos, mas eles não devem ser repetições somente, irmãos. Não deve ser simplesmente uma reza. Ele deve transformar a nossa vida, deve transformar pela graça do Senhor Jesus, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Ao sermos transformados, irmãos, nós vamos manifestar confiança, alegria e cânticos, da mesma forma que o salmista, ao concluir o Salmo de número 13. Havia um grande problema, mas ele confiava na direção divina, confiava na solução do seu problema, e por isso, antecipadamente, ele já podia confiar, alegrar-se e cantar. Pode ser, irmãos, que alguns de nós esteja sofrendo muito nestes dias, tendo problemas graves. Nós temos um problema grave na nossa família, irmãos. A minha neta ainda não ficou completamente restaurada. E a gente eu pergunto, até quando, Senhor? Até quando vai ficar essa situação? Mas eu não posso ficar, irmão, somente perguntando até quando. Eu tenho que confiar na direção divina, tenho que confiar nas orações que todos estamos fazendo para que essa minha neta se recupere plenamente. E assim, irmãos, essa lição está servindo para mim. Eu quero confiar, eu quero me alegrar e eu quero cantar, porque eu sei que o Senhor vai resolver o problema no seu momento. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus abençoe para que nos momentos de problema
nos momentos de desespero, nos momentos em que não estamos entendendo nada que está acontecendo, o porquê e por quanto tempo, no momento em que estivermos nessa situação, temos a tranquilidade que só pode vir pelo Espírito Santo, de confiar, nos alegrar e louvar a Deus.